Olá, meus queridos! Hoje, o TuneIn está em primeiro e segundo lugar dos mais vendidos no Brasil. Olha que coisa absurda! E o livro nem foi lançado ainda, porque ele vai ser lançado no dia 14 para o grande público. Então é um prazer muito grande vir aqui falar com vocês que o livro hoje ele está disponível para quem me acompanha no Instagram, que são os fãs da Beatles School, e para o pessoal da Belas Letras, e para Marilu, e o povo bitomaníaco já colocou o livro em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar porque o TuneIn é parte 1 e parte 2, e em terceiro lugar está o meu livro, A Liverpool dos Beatles. Mas hoje eu vou falar do TuneIn, da importância, por que esse livro é considerado a Bíblia, é considerado o que há de melhor na história para você poder beber ali na história dos Beatles, desse tremendo autor chamado Mark Lewisohn. Meu nome é Juvan Moura, essa é a Beatles School e eu estou muito agradecido a todos vocês. Vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Eu estou até um pouco perdido. Acabei de sair numa reunião com o pessoal da Belas Letras e eu fui informado que o TuneIn está em primeiríssimo lugar e também está em segundo lugar e o meu livro está em terceiro. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, como eu disse na introdução do vídeo, foram apenas a divulgação saiu apenas ali no Instagram da Belas Letras e o meu, Juvan Moura, que não é da Beatles School, então talvez você vá me acompanhar lá e talvez fique meio triste porque o Juvan fica postando sobre Star Wars, fica postando sobre o gato dele, fica postando sobre não sei o que lá. Talvez você não goste, então acompanha a Beatles School e esquece o Instagram. Mas foi só esse público que foi o suficiente para eu colocar os 3 livros em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá parecendo até os Beatles quando foram para os Estados Unidos ali em fevereiro de 64, que eles tinham o primeiro ao quinto lugar, né, meus queridos? Eu tô meio que igual o My Bonnie, né? Não é Beatles não, mas tá ali. Mas, meus queridos, vamos lá. Por que esse livro é tão importante? Por que teve essa procura? É só por causa de você, Juvan? Não, meus queridos, eu não sou tão importante, nem tão onipresente assim na vida do bitomaníaco nacional. Tem muita gente que não vai com a minha cara, tem muita gente que não assiste e ignora a Beatles School. Eu até agradeço por isso, porque para me ignorar tem que ser chato. Então o que acontece? Por que o TuneIn é tão importante? Vamos responder essa pergunta para vocês. Meus caros, o autor, o autor chamado Mark Lewisohn, né? Ele é um bitomaníaco, sempre foi muito bitomaníaco. E ele, por volta ali do meados dos anos 80, ele foi convidado, porque ele escreveu um livro contando todos os shows que os Beatles fizeram. O livro chamado Os Beatles ao Vivo, que não sei o quê. Isso impressionou muito a EMI, né? Porque estava tudo catalogado, tudo bonitinho, quando os Quarrymen tocaram, quando Johnny and the Moondogs, quando Long John and the Silver Beatles, quando que os Beatles tocaram, tudo muito prontinho, muito bonitinho. Ele é um estudioso, um historiador, então ele fez aquilo lindo. Então a EMI, muito impressionado, o convidou. Olha a moral do cara. A EMI o convidou para que ele ouvisse todos os tapes. Isso é antes de Anthology, tá, meus queridos? Todos os tapes de todas as músicas dos Beatles, desde as gravações da Decca, desde tudo que estava ali nos porões da EMI. Ele deveria ouvir e catalogar, e assim escreveu um livro que foi bancado ali pela EMI. Ele escreveu esse livro virou uma referência para qualquer bitomaníaco sério. Infelizmente nunca foi lançado em português, mas para quem tem inglês, para quem sabe um pouquinho de inglês, dá para acompanhar. Você fica ali sabendo, por exemplo, quantos takes tem She Loves You, quantas vezes foi gravado Hey Jude e tudo mais. Então ele fez esse belíssimo livro chamado Recording Sessions, né? E ele lançou, foi um sucesso. Logo depois, no iníciozinho dos anos 90, antes ainda do Anthology, ele lança um livro, se eu não estou errado, acho que foi em 92, ele lançou um livro onde que ele mesclou os Beatles ao vivo com as gravações da EMI, ele juntou tudo e fez um livro mais maravilhoso ainda, chamado The Beatles Chronicle. Absurdamente legal esse livro, eu tenho os dois, só que tá no outro estante lá. Se levantar, a Marilu vai lá pra fora, vai brigar com a minha gatinha nova chamada Meg May e vai dar merda, vai atrapalhar meu vídeo. Então, eu já mostrei esses livros aqui em outras situações. Então o que aconteceu? Ele continua ali trabalhando meio pros Beatles. Por quê? Se você que já assistiu o Anthology, depois você olha lá no finalzinho do Anthology, tem lá quem participou, quem entrevistou, aquela porra toda e tal, e tem lá consultor histórico do Anthology,
consultor histórico, Mark Lewis. Então o homem tem moral. Mais tarde, isso eu descobri há pouco tempo, eu estava assistindo meu Blu-ray do Help, né? Para poder fazer um vídeo para vocês aqui e tal, porque eu já fiz do A Hard Day's Night, tá atrás, assistam, é bem legal. Eu conto tintim por tintim como foram as gravações, né? Qual foi a cronologia ali até o filme ficar pronto. Então eu estava fazendo sobre o Help, aí quando eu vi que entrevistas na Eleanor Bron, né, que foi a atriz lá, os caras que foram os dublês dos Beatles, aquela cena que os Beatles voam pela janela, as entrevistas foram feitas pelo Mark Lewis. E há diversos CDs onde está lá, né? Sei lá, histórico, Mark Lewis. Então o homem é muito grande, um homem muito importante, mas ele passou o final dos anos 2000 mergulhado num projeto que ele quis. Olha só, se você quiser hoje comprar um livro sobre os Beatles, você vai comprar um que a gente acha fácil, vou colocar para vocês aí. Vocês acham um livro chamado Can't Buy Me Love, que é muito bom. Vocês acham também a biografia que o Philip Norman escreveu do John Lennon e a do Paul McCartney. Você encontra também uma biografia do Hunter Davis, que é facilmente, tá? Estou fazendo uma lista, que é coisa que é fácil de encontrar. Meus queridos, tem um livro do Ringo pipocando por aí, é fácil de encontrar também. Tem uma biografia que foi traduzida, chama Here Comes the Sun, The Spiritual Journey of George Harrison, que foi traduzida para a nossa língua pelo grandíssimo amigo meu Romero, né, que é um livro muito bom sobre o George. E aí é o que você consegue achar aí, né? Can't Buy Me Love, né? A biografia do Hunter Davis e uma bem grossa, uma bem grande do Bob Spitz, onde os Beatles estão deitados assim, um do lado do outro e tal. Então todos eles completos, falam sobre tudo. E há diversos livros sobre guitarras dos Beatles e tal. O que o Mark Lewis pensou? Ele, em todas as suas pesquisas com documentação, entrevistas e tudo mais, ele entrou em contato com o falecido Neil Aspinall. Aí você fala, como é que ele entrou em contato? O Neil Aspinall já morreu, foi uma sessão mediúnica. Claro que você é burro, pô, foi antes do cara morrer. Então ele conversou com o Neil Aspinall, mas infelizmente o Neil Aspinall já estava ali com câncer e tal, ele já tinha deixado o cargo de chefia da Apple e tal, mas ainda era um consultor. E ele pergunta para o Mark Lewis, isso é muito importante, ele pergunta para o Mark Lewis, por que mais um livro sobre os Beatles? E o Mark Lewis responde para ele, porque daqui a 300, 400 e 500 anos, quando alguém lá em 2364 vai ver alguma tirinha num jornal tipo do Harry Potter, aquela coisa que as notícias até mexem e tal, ele vai ver aquilo ali e vai ver que não sei lá quantos anos para trás, 300, 200 anos para trás, houve um fenômeno absurdamente gigante na década de 60 do século 20 que mudou a música, mudou a moda, mudou a arte, mudou tudo. E esse fenômeno chamava The Beatles. Então ele pensou o seguinte, será que daqui a 200, 300, 500 anos, uma pessoa lá vai procurar informação, tudo num local só? Então o Mark Lewis decidiu fazer o seguinte, não dá para colocar tudo num livro. Então ele decidiu escrever 3. Então ele lançou esse primeiro, que é esse que a editora Belas Letras nos presenteia. Ele escreveu um livro em 2009, 10, 11, 12. Quando foi 2013, ele lançou e foi um sucesso tão grande que o homem até hoje mesmo, ele postou no Twitter, que ele vai sair em turnê. É ele, o microfone e o banquinho falando sobre os Beatles. Pra você ter uma ideia da moral que o cara tem, né? Então o que acontece? Ele vai falar, se não me engano agora, aí sobre o Revolver, né? Então ele decidiu fazer a primeira parte do livro, então ele lançou em 2013. Um livro que vai desde os primórdios ali com a chegada dos Lennons vindo da Irlanda e também dos McCartney, que você pode pensar, McCartney é escocês, mas veio da Irlanda, né? Da família Harrison, da metade da família Harrison, né? E tal, e também a família do Ringo. O Ringo, eu posso falar para vocês que ele é o mais inglês dos Beatles, porque dos dois lados do Ringo, eles vieram mesmo da Inglaterra, né? Tanto a Elsie, né, quanto o Richard Stark, o pai, né, eles são ingleses, são protestantes, anglicanos e tudo mais. Mas já a família Lennon, já a família Harrison veio de outros cantos, principalmente da Irlanda. A mãe do George veio da Irlanda, o pai dele era ali mesmo da Inglaterra, né, e assim o Paul e também o John, né. Então o que acontece, meus queridos? O Mark Lewis reconstrói tudo isso, mas
de uma forma muito didática, de uma forma muito séria. Eu sei, você fala, o Gilvan é muito brincalhão, que não sei o que, ele zoneia os vídeos dele, tá, mas isso é YouTube, é uma outra linguajar. Se você fizer um vídeo muito sério, meus queridos, ninguém assiste. As pessoas querem um pouquinho de brincadeira, mas o Mark Lewis isso não. É um livro com seriedade, é um livro como se fosse um livro de história. E sem quedas para eu gosto mais do Paul, eu gosto mais do John, ou do George, ou do Ringo. É um livro sério e talvez, de certa forma, nem agrade assim os próprios Beatles, né? Tem coisa no livro ali que talvez o George Harrison gostaria que fosse contado, porque o Mark Leeson, ele esmiuçou a família Harrison antes do George nascer. Então você descobre, por exemplo, que a avó do George e o avô do George, eles não eram casados propriamente, tal, né? E sei de história, a família, o Ringo, por exemplo, o sobrenome Stark, na verdade não era Stark, o avô dele, que a mãe dele, ele não conheceu o pai, aí a mãe dele casou com um cara que aí mudou o nome de Parr para Stark. Então o Ringo, ele não é um Stark, né? Ele é o pai. Então, ou seja, o Mark Lewis, ele vai fundo nisso aí, ele vai fundo em toda a infância, ele arregaça essas biografias porcas, cheio de tendências, onde que as editoras pedem, coloca lá uma pimenta, faça, igual infelizmente o Philip Norman falou, né? Faz lá o John Lennon parecer que ele matou o Stuart, que o John Lennon era viado, que ele tinha tesão pela própria mãe. O Mark Lewis joga isso tudo no chão, mas com fatos, entrevistando a família do Stuart, entrevistando quem estava lá, quem viveu a época. O Mark Lewis foi atrás, para vocês terem uma ideia. A maioria dos Beatlemaníacos sabe que o Paul virou Paul Ramon, o Carl Harrison, o Johnny Lennon, né? O Stuart The Style, quando eles vão à Escócia, acompanhando o Johnny Gentle, né? Então como é que sabe disso aí? Sabe através da boca dos Beatles? Não. Uma vez o carro que eles estavam indo para a Escócia quebrou, eles bateram, tiveram um acidente ali e tal. Já contei esse vídeo muito tempo antes de eu pensar em trabalhar no Tuning. Bateu com o carro ali e tal. Então vieram umas meninas, aí ficaram sabendo que era uma banda que estava ali, pediram autógrafo, eles autografaram a Carl Harrison, Paul Ramon. Então o Mark Lewis, ele foi atrás de fatos, meus queridos. Em história é o que contam pra gente. Então há de ter uma seriedade. Você não vai querer saber da história contada por uma pessoa que não tem o menor embasamento. Você quer ir atrás de uma pessoa que fez uma pesquisa séria, né? Uma pesquisa histórica, uma coisa séria. Isso é o Tuning. Eu não estou falando que as outras biografias sejam ruins, mas elas são, para um Beatlemaníaco, essas biografias, elas são infinitamente pequenas perto do trabalho desse cara. E olha que foi a parte 1, porque o livro termina. A gente passa por toda a infância, o nascimento do Quarryman, o encontro, o desenvolvimento da amizade entre o John e o Paul, a chegada do George, a saída dos outros integrantes do Quarryman, até ficarem apenas os três, o John, Paul e o George, a chegada do Stuart, a chegada do Pete. Por que o Pete Best saiu? Muita gente fala, até o Pete Best não sabe, mas ao você ler o livro, você vai ver que foi uma coisa que durou de 60 a 62. O Pete Best não foi enxotado da banda de repente. Como é que o Ringo entra na história? O Mark Lewis deixou uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. O livro é sobre John, Paul, George e Ringo. Ao Pete Best, o Stuart, o George Martin, o Brian Epstein, todo mundo, eles são coadjuvantes. Então, o livro, você está lendo, então, na minha concepção, quando eu vejo, por exemplo, o Many Years From Now, ou eu vejo a biografia do Paul McCartney escrita pelo Philip Norman, ou a biografia do Ringo escrita pelo não sei que lá, Stark, é o nome do cara, que eu esqueci agora o nome, fica tudo muito básico, muito Wikipédia, se é que vocês me entendem. O Tuning não, o Tuning é como se você fizesse um mestrado. Muitas pessoas falam, o Gilvan sabe muito dos Beatles. Sei tudo não, mas o Gilvan sabe muito dos Beatles. Sei por quê? Porque eu bebi na obra do Mark Lewis e eu nunca vou negar isso. E foi por isso que a Belas Letras me colocou no projeto para ser o revisor técnico, para ver tudo direitinho, porque eu sou professor de inglês, estou acostumado com linguajar e com vocabulário musical sobre os Beatles, aquela coisa toda, e eu podia fazer um trabalho junto com 2 tradutores absurdamente competentes e um editor, que é o Germano, que é mais competente ainda. Então, o meu trabalho foi ser um revisor técnico. Muitas pessoas podem confundir isso, seria extremamente deselegante falar que eu traduzi o Tuning. Não traduzi.
mas eu dei algumas dicas. Mas, meus queridos, vou falar para vocês o seguinte, o TuneIn, como eu disse, ele termina, ele passa ali por todo Hamburgo, a gravação na Decca. Por que os Beatles foram rejeitados na Decca? Eles não foram rejeitados. Você vai saber o porquê, você vai saber como foi a entrada do Ringo, como foram as gravações, as 3 gravações de Love Me Do, a com Pete Best, a com Ringo e a com Andy White. Você vai saber por que eles rejeitaram How Do You Do It, que estava na cara que era um sucesso, tanto é que foi com Jerry and the Pacemakers. Por que os Beatles não quiseram? Como foi criado Please Please Me? Né? Só que o livro termina, meus caros, ali, em dezembro de 1962. Pode vir uma pessoa mais maldosa e falar, por que eu compraria um? Não, 2 livros que falam apenas desse período, porque é o período mais rico da história dos Beatles, é saber por que eles são os Beatles, como eles se tornaram os Beatles, quem são essas pessoas. Vamos jogar no lixo vários mitos e talvez até, não vou dar spoiler, confirmar outros sobre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Pete Best, Stuart Sutcliffe. E não somente isso, nessa biografia nós temos toda a história de George Martin e também de Brian Epstein, de onde eles vieram, esses todos personagens, Bob Wooler, Alan Williams, a Cynthia Powell, que viraria Cynthia Lennon, a tia Mimi, a família do George, a família do Ringo, a família do Paul, a Auntie Jean, todo mundo, como foi escutar Love Me Do no rádio pela primeira vez, onde que eles estavam, na casa de quem, como eles se viram pela primeira vez na BBC, tudo isso, meus queridos, mas em detalhes que parece que você estava lá. Muita gente brinca comigo e fala assim, João, você conta as histórias, a gente consegue até imaginar. Muito disso, meus queridos, eu tirei da obra do Mark Lewis. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas estão perguntando o preço. Eu não vou ser deselegante de falar preço aqui agora, mas até dia 31 de setembro é o preço que está lá no site da Belas Letras. Quando você acabar, tu vai lá no site da Belas Letras, tu vai tomar um susto, porque os 2 livros juntos estão saindo por um preço muito, muito barato, né? E o preço dele vai voltar ao normal em outubro. Aí eu lamento, não posso fazer nada. Então, até o dia 31 de setembro vai estar aquele preço lá que vocês vão gritar quando vocês verem. Mas há também, então vai ter esses 2 que estão lá, brochura, livro com a capa de brochura. O que é brochura? Brochura é uma coisa mole. Não, eu tô brincando. Brochura, né? Porque vai ter a capa dura também. Só que a capa dura dos 2 volumes, que são lindíssimos, vão vir dentro deste box aqui. Olha que bonitinho. Só que esse box ficou muito raro. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês, que eu sei que vocês gostam de saber uma coisa meio fora do normal. Essa foto não vai poder ser usada mais, porque, meus queridos, direitos autorais, copyright são um saco. Então colocaram, a editora conseguiu uma foto muito mais bonita. Se é que pode ter uma foto mais bonita do que essa. Muito parecidas, mas não é. Esse foi o único box feito só pra mim, pra eu poder mostrar nos vídeos. Então o box mais raro, qualquer dia desse eu coloco no Mercado Livre, é ruim, hein? Esse aqui vai ficar pra mim para sempre, né? O box é muito parecido com esse aqui, um box duro, uma coisa bacana, muito bonita. A capa dos livros também. Esse é o box de luxo, onde vai ver o volume 1 e o volume 2, os quais você pode comprar avulso. Você pode até pensar, esse conta a história do John, esse conta a história do Paul. Não, meus queridos, foi escolhido para a gente poder colocar as mesmas fotos que o Mark Lewis usou. Só que o TuneIn em inglês é muito feio. Olha que coisa feia. Parece uma bíblia velha, fodida. E essas fotos, olha que interessante aqui. Essas fotos da Astrid. Então houve uma conversa, uma discussão muito grande, que a foto aqui para o Brasil, a gente deveria fazer uma coisa um pouco mais bonita. Então colocamos aqui, e para não ser desrespeitoso, tanto o Ringo quanto o George. Você pode estar achando, mas que foto estranha do Ringo. Foi porque o Mark Lewison procurou uma foto que batia com isso aqui. O Ringo, nessa época aqui, o Ringo, ele era apenas um baterista do Rory Storm and the Hurricanes. Essa foto foi tirada pela irmã do Rory Storm, a Iris Caldwell. Eu não sei se vocês sabem o nome do Rory Storm, né? Ninguém se chama o Rory Storm, né, meus queridos? Era Alan Caldwell. Então essa foto foi tirada pela irmã dela, o Mark Lewis conseguiu os direitos. Então a gente achou por bem colocar a cada livro o rosto de um Beatle. O box vai vir com os 2 livros, com capa dura, né? Vai vir também o meu livro junto, que ele vai lá de brinde com você. Brinde o cacete que eu vou ganhar minha parte. Mas ele vai lá também, chama Liverpool dos Beatles. Vão também 2 fotinhas, olha aí.
vai quatro fotinhas dele, vai também os marcadores com o nome John, Paul, George, Ringo, ou seja, mas Gilvan, tem a versão mais barata, por que eu não compro só a versão mais barata, que está muito barato mesmo e tal? Bom, meus queridos, isso aqui foi feito para o colecionador, para aquele cara que vai comprar, por exemplo, o Revolver de luxo com 4 CDs, aquele cara que vai comprar o All Things Must Pass naquela caixa de madeira, né? Então, ou seja, a Belas Letras decidiu fazer uma edição que não vai ter segunda edição e vai ser um número limitado para os grandes mega fãs que a gente sabe, né? Eu sei quem são vocês, né? Agora, para o fã que tá, né, um pouco mais duro, vai comprar uma versão mais barata, tem a versão mais barata. Você pode comprar meu livro também avulso, mas o meu livro eu vou falar dele depois, que eu não quero que eles fiquem misturados, né? O meu livro com o Chunin, né? Eles são coisas completamente diferentes. Meus queridos, isso aí, essa é a história do Chunin, esse é o porquê de ser, e realmente é. Ao você ler, você vai achar que a biografia escrita pelo Bob Spitz, ou pelo Philip Norman, ou pelo Hunter Davis, é apenas um parágrafo perto da profundidade disso aqui. Muitos me elogiam, falam que aprenderam muito sobre os Beatles aqui na Beatles School e tal. Eu tirei foi dali, tá? Quando eu escrevi meu livro, vou confessar isso a vocês, eu tinha que procurar fontes. Então, quando eu descobri uma coisa, eu falei, rapaz, eu não sabia disso aqui, eu escrevi sobre Liverpool e os Beatles, tá, meus queridos? Eu não escrevi sobre Jerry and Pacemaker e os Beatles, ou Billy J. Graham, ou Cilla Black, não. O meu livro é sobre os Beatles, feito por Beatlemaníaco da Beatles School. Então, toda vez que eu ia ver a referência, eu via lá um artigo que eu tinha lido e tal, e o artigo foi tirado da onde? Do trabalho do Mark Lewis. Então, é quase impossível escapar desse homem. Mas, acredite em mim, para você que me acompanha, vocês quase 50 mil amigos aqui que acompanham a Beatles School, sabem que o Mark Lewison, ele é o papa da bitomania mundial. Meus queridos, fui a Gramado, fui muito bem recebido, vou fazer um próximo vídeo a respeito disso aí, que eu vou falar do meu livro e vou falar da minha experiência maravilhosa, que foi conhecer essa cidade linda, né, no Filigrana, lá em Gramado. O meu amigo Enio, agradecer o pessoal da Belas Letras que foi lá me encontrar, o Gustavo, a Josiele, o Germano, né? Fiquei muito amigo de algumas pessoas que eu vou falar no próximo vídeo, pessoas da cultura pop, escritores e tudo mais. Meus queridos, como é bom ter cultura, vocês não têm ideia, como é bom mergulhar nisso aí. E o Chunin é cultura, é o seu livro didático, se você está matriculado na Beatles School. Vai na Belas Letras, que tá lá. E a vocês que me acompanham pelo Instagram e que também acompanham a Belas Letras, vocês colocaram o Chunin e o meu livro nos primeiros lugares dos mais vendidos. Eu estou embasbacado e eu só tenho a agradecer. Agora, o Chunin foi um trabalho feito com muito carinho. Agora, o meu livro foi feito para você, meu que me acompanha aqui desde o iniciozinho da Beatles School. A vocês, aos meus queridos do Apoia-se, todo o meu amor. Um abração pra vocês se cuidem. Marilu tá quietinha aqui hoje porque ela tá no céu, tá chato. E eu viajei, minha filha, ela tá agarrada comigo, meus queridos. Eu não posso fazer mais nada. Se eu for no banheiro, ela vai atrás. Se eu vou comer, ela vai atrás. Tá foda, mas o papai voltou. Papai voltou, não voltou? Então pronto. Um abraço pra vocês, fica com Deus aí.